dos pensamentos e sentimentos, sendo que o próprio Divino Mestre foi claro nesse sentido ao afirmar a gravidade dos pensamentos malsãos, quando, por exemplo, afirmou que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a já cometeu adultério com ela no seu coração, mencionando o adultério apenas como um exemplo, dentre muitos, quanto ao rol de infrações às leis de Deus por pensamentos ou sentimentos e não somente por ações. O mal pensado, sentido ou feito em uma única oportunidade não caracteriza a obsessão, mas é necessário que persista, prejudicando a vítima. Esta aqui, se não se livrar logo da influência negativa, pode sofrer graves prejuízos físicos, psíquicos ou outros, algumas vezes até irreparáveis. Por isso, sendo necessário estarmos sempre vibrando numa faixa mental elevada, pois os inimigos encarnados ou desencarnados costumam estar atentos e querem nos fazer sofrer tanto quanto sofrem por conta dos seus defeitos morais. Dolo é a intenção consciente de fazer o mal. Há encarnados e desencarnados que se propõem a prejudicar seus semelhantes, principalmente aqueles que lhe causaram algum dissabor ou prejuízo, querendo vingança ao invés de perdoarem-lhe ou simplesmente ignorarem-lhe o malefício. Os espíritos superiores nunca devolvem o mal com o mal, mas seguem adiante, fazendo sempre o bem, mesmo que isso seja possível apenas pelo pensamento ou pelo sentimento. Já os espíritos que não realizaram autorreforma moral entendem que vingando-se estarão aliviando seu próprio sofrimento, no que se enganam, pois o agravam. Há também aqueles que perseguem e, se possível, prejudicam gratuitamente a outrem, que nunca lhes fez nada de mal, simplesmente porque, na sua estreiteza de visão moral, lhes apraz o mal. Por exemplo, Jesus sofreu perseguições e terminou sua trajetória missionária na cruz por iniciativa de espíritos contrários ao bem e ao progresso da humanidade, sem que Jesus nunca lhes tivesse feito qualquer malefício. Cada um dá o que tem, ou seja, cada espírito irradia de si o que traz no seu interior, de bom ou de mal. Ao mesmo tempo que devemos auxiliar os moralmente mais primitivos que nós próprios, convém tomar cuidado com eles, pois o próprio Divino Mestre aconselhou a prudência no trato com os maus. Aliás, o próprio bom senso assim recomenda, pois a natureza não dá saltos e a evolução é gradativa, inclusive a evolução moral. Não dar pérolas aos porcos não significa deixar de dar-lhes os alimentos compatíveis para sua sobrevivência e a sustentação da sua saúde. No vocabulário jurídico a culpa é menos grave que o dolo, pois, se o primeiro representa a intenção de fazer o mal pelo mal, a segunda se traduz, digamos, na irresponsabilidade, na falta de consideração para com os semelhantes, no não nos importarmos se nossos pensamentos, sentimentos ou ações estão prejudicando os outros. Consideraremos, para efeito deste estudo, apenas duas das três modalidades da culpa. Imprudência significa pensarmos, sentirmos ou agirmos com excesso de autoconfiança, acabando, todavia, por causar danos a terceiros. Quantas vezes, por orgulho, egoísmo ou vaidade, mesmo sem querer prejudicar os outros, ocasionamos dissabores a pessoas que deveríamos preservar dessas situações desagradáveis. Nossa consciência, quando realizamos autoanálise, nos mostra todas as ocasiões em que procedemos de forma temerária e os outros acabaram sofrendo as consequências da nossa irreflexão. Os espíritos superiores cobram de si próprios uma ética que sequer temos condições de avaliar, enquanto que os espíritos primitivos ou medianos atropelam a vida alheia sem sequer perceberem o quanto provocam de problemas para os outros. Pelo dedo se conhece o gigante, tanto quanto pelos pequenos detalhes do nosso pensar, sentir e agir se pode avaliar o nosso grau evolutivo. Chico Xavier agia sempre de maneira uniforme, com extrema gentileza e consideração por todos, inclusive pelos seres inferiores da natureza, que, na verdade, são nossos irmãos e irmãs. Já um espírito menos evoluído distingue aqueles a quem trata bem de outros a quem despreza e assim por diante. O atabalhoamento,
A falta de previsão, a leviandade, tudo isso representa atraso moral, que deve ser objeto de nossa ponderação, para não procedermos como verdadeiros obsessores de pessoas ou de coletividades inteiras, de acordo com o número de prejudicados pela nossa imprudência. A negligência se diferencia da imprudência na medida em que nosso sentimento de desconsideração pelos outros é ainda maior, pouco nos interessando se alguém irá sofrer em decorrência da nossa forma de ser. O descumprimento dos nossos deveres ou sustentação dos nossos defeitos morais sempre ocasionam uma sobrecarga na vida alheia, evidentemente. Só de não fazermos o bem já estamos contribuindo para o mal, pois a neutralidade não existe entre um estado e o outro. Há quem passe pela vida vivendo de forma tão egocêntrica que um espírito superior afirmou que a contribuição dessas pessoas chega quase que unicamente a de seu corpo servir de adubo, assim mesmo a revelia da sua vontade, pois, se fossem consultadas, não concordariam com essa forma de beneficiar os outros. Não quem diga, não ajudo a ninguém porque ninguém nunca me ajudou. O espírito negligente não se preocupa se sua vida pesa na economia da coletividade ou de outra pessoa, somente quer seu próprio bem-estar, tornando-se obsessores como verdadeiras sanguessugas ou aquele parasita vegetal conhecido como mata-pau, o qual se agarra a uma árvore sadia e se sustenta da sua seiva até levá-la à morte, então morrendo em seguida, por falta de outro hospedeiro. Os obsessores encarnados ou desencarnados dessa natureza são extremamente perigosos, porque sutis e aparentam o que lhes convém para sobreviverem às custas alheias. Inclusive no seio das próprias congregações religiosas se encontram criaturas com essa mentalidade, minando o terreno do progresso e das boas obras, porque, além de nada ou quase nada produzirem, costumam atrapalhar o trabalho sincero e dedicado dos servidores do bem. Jesus alertou sobre esses falsos religiosos chamando-os de sepulcros caiados por fora, mas podres por dentro. Há espíritos encarnados ou desencarnados em estado de desequilíbrio espiritual ou moral, que, sem nenhum propósito, mesmo que remoto, provocam perturbação por onde andam, são necessitados de afeto e tratamento. Todavia, convindo termos cuidado para não sermos afetados pelos seus desequilíbrios. Hernani Guimarães Andrade narra o caso de uma mulher que, com sua energia espiritual negativa, provocava o depauperamento, até a morte, de todas as servidoras domésticas que iam trabalhar na sua casa. Verdadeiro caso de vampirismo espiritual, talvez inconsciente. Cuidar de pessoas desequilibradas exige cautela dos cuidadores, a fim de que não entrem na faixa negativa dos necessitados. Fazer o bem não significa entregar-se aos desequilíbrios de quem, muitas vezes, se compraz no mal. Se fosse diferente, os médicos deveriam morar nos hospitais com seus pacientes, os servidores da justiça viveriam trancafiados nos presídios com os condenados e assim por diante. Há pessoas que absorvem as agruras alheias de tal forma que adoecem junto com os doentes, muitas vezes entendendo que tal significa amor, quando, na verdade, é um tipo de masoquismo, o que deve ser tratado como patologia psicológica. Há, infelizmente, quem, por causa de baixa autoestima, assimile os males dos doentes ao invés de ajudá-los a se curarem. Consentem em ser obsidiados e obsidiam os doentes, aumentando-lhes o sentimento de insuficiência para se curarem. Obsessores somos todos nós, quando ao invés de corrigirmos os defeitos morais que ainda trazemos, prejudicamos as pessoas com nossos pensamentos, sentimentos e ações negativos. Chico Xavier disse certa vez, criminoso é aquele que foi pego em flagrante, revelando que todos somos mais ou menos devedores à própria consciência, por faltas cometidas há pouco ou há muito tempo, a nível de pensamentos, sentimentos e ações, muitos que sequer chegaram ao conhecimento dos que convivem conosco. Michel de Montaigne, no século XVI, afirmou,
Se cada um de nós tivesse que pagar pelos erros que cometeu, mereceria pelo menos meia dúzia de condenações à pena de morte. Costumamos deixar cair no ouvido nossas maldades e guardamos vivas as reminiscências do mal que outrem nos fez. Isso retarda nossa própria evolução, com sérios prejuízos até para nossa paz interior e nossa saúde. Quanto mais cedo iniciarmos a autorreforma, melhor para nós, pois, no mundo espiritual, em que o que pensamos e sentimos se torna visível a todos, não há como enganarmos a ninguém, nem a nós mesmos, além de que nosso equilíbrio psíquico, lá, depende apenas e unicamente do nosso nível ético-moral. Trata-se do mais importante investimento da criatura humana, a sua autorreforma moral, para não sermos obsessores de ninguém nem auto-obsessores. Obsessores desencarnados. A doutrina espírita é a corrente religiosa que mais informa sobre as relações entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados. O número de obras esclarecedoras sobre esse assunto é respeitável, podendo-se destacar várias psicografadas por Francisco Cândido Xavier de Valdo Pereira Franco, sem contar o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Ignorar a influência dos espíritos desencarnados sobre os encarnados é deixar de levar em conta um dado importantíssimo na vida de qualquer pessoa. Infelizmente, a maior parte da humanidade não tem interesse em informar-se sobre isso e sofre as consequências dessa desinformação. O número de obsidiados é muito elevado, sendo os desencarnados atraídos pelos defeitos morais que ainda mantemos. Saulo, optando por ignorar a essência do decálogo para iniciar as perseguições contra os cristãos, passou a ser teleguiado por mentes desencarnadas voltadas para o mal. Somente no memorável encontro com Jesus, e por força da sublimidade irresistível do amor do Senhor, quebrou-se a cadeia que o mantinha refém dos terríveis exploradores do seu psiquismo em franco desvario. Sempre é de bom alvitre lembrar-se a necessidade do orar e vigiar como barreira contra as influências negativas invisíveis. Obsessores encarnados. Há muitos obsessores encarnados, ou seja, todos aqueles que prejudicam as outras pessoas. São obsessores os que divulgam mensagens nocivas, de qualquer natureza que sejam. Há pessoas muito inteligentes que podem ser enquadradas nesse perfil, como igualmente outras que são pouco intelectualizadas. Há igualmente pessoas muito destacadas na sociedade e outras sem nenhum prestígio. O que conta é o direcionamento que elas dão à sua energia espiritual. Os exemplos são inúmeros de situações em que se consegue fazer mal às pessoas. Há quem simule fazer o bem, mas com a intenção do mal. Saulo se deixou dominar pelas sugestões de obsessores encarnados, que eram seus companheiros de ideologia rigorista e ambiciosa. Cada um que os ouve às sugestões de terceiros indutoras dos defeitos morais está dando ouvido a obsessores encarnados. Respondemos perante a consciência e a justiça divina se damos ouvidos a esses maus conselheiros. O orar e vigiar se faz imprescindível para não cairmos nas armadilhas dos conselheiros do mal, que, muitas vezes, se apresentam cheios de argumentos aparentemente respeitáveis. O próprio Saulo, escutando alguns companheiros, acreditou estar cheio de razão para iniciar a matança de pessoas, mesmo sabendo do mandamento do não matarás. Quando um homem novo e uma mulher nova se unem em matrimônio ou situação equivalente, como Allan Kardec e Amélie Baudet, a autoaprimoramento intelecto-moral de um se processa é multiplicado pela participação valiosa do outro. Todavia, quando um é velho e outro é novo, aquele que é velho costuma agir como obsessor do outro. Quanto o cônjuge dificulta a evolução espiritual do outro, por exemplo, cobrando-lhe uma performance sexual exacerbada ou até doentia, impedindo ou dificultando-lhe a dedicação a atividades filantrópicas, exigindo-lhe a participação em festividades e eventos totalmente dispensáveis ou inúteis, e outras tantas situações prejudiciais. José Raul Teixeira afirma que convém, tanto ao homem novo quanto à mulher nova,
Antes de optar pelo namoro ou casamento com alguma pessoa, informa-la sobre seus ideais e estilo de vida onde o autoaprimoramento intelecto-moral tem papel preponderante. Caso o pretendente aceite essas condições, então, aí, sim, deve-se iniciar o relacionamento. Em caso contrário, é melhor que tudo se encerre antes de começar, pois tentar mudar a índole do outro mais adiante é empreitada ingrata, se não impossível. Há muitos casos de cônjuges obsessores, que se fazem verdadeiros verdugos da vida de homens novos ou mulheres novas. Alguns destes últimos sucumbem às imposições do cônjuge incompreensível e deixam-se conduzir a situações negativas, falhando no mandato que lhes cumpria desempenhar. Pecam por omissão, mas a consciência lhes cobrará por isso. Mesmo amando e respeitando o cônjuge obsessor, não se justificam as falhas que venhamos a cometer simplesmente para satisfazer as suas preferências negativas. Amar e respeitar não nos obriga a trair nossos compromissos espirituais. Se o cônjuge obsessor não concorda com nossa dedicação aos objetivos espirituais, o problema é dele. Se nos omitimos em cumprir nossos deveres, o problema já passa a ser nosso. 4.4 Os amigos Francisco Cândido Xavier tinham um conhecido que tinha o hábito de contar anedotas picantes e, sempre que o via, tinha uma nova para contar ao médium, que, incomodado, certa feita, consultou seu guia, tendo Emmanuel dito para ele ouvir pacientemente as historietas inconvenientes, porque o companheiro deseducado entendia que estava sendo gentil e agradável com aquele tipo de relato. E assim o médium passou a fazer, ouvir com mais tolerância os gracejos do amigo estovado. Temos amigos de todos os perfis, alguns dos quais menos educados do que desejaríamos, tanto quanto somos verdadeiros homens da idade da pedra perto de outros tantos amigos. Dessa forma, sem julgamentos rigoristas, façamos da nossa parte, tendo paciência com aqueles que não são exatamente como nosso hábito de julgar exige. Assim estaremos lavrando pontos na aquisição da virtude da paciência. Quanto a assimilar maus exemplos, venham de onde vierem, é outra coisa totalmente diferente. 4.5 Constante exame de consciência. Santo Agostinho aconselhou o exame de consciência constante, que Jesus aconselhou com as seguintes expressões: oração e vigilância. Todavia, quando estamos com a atenção focalizada em fazer o bem, não sobra espaço mental para o mal em nós. O melhor antídoto contra o mal é a plenitude do bem, tanto como para não existirem trevas basta acender a luz, que são as boas obras. Fim.